Então, uma boa noite para todos vocês. Bem-vindo ao Bom Frio essa noite. Nós vamos aquecer um pouco por um curto período de tempo aí sobre mais um assunto importante, né? Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu falar, mas o que seria essa síndrome do impostor? Ela é uma alteração na condição psicológica que afeta as pessoas em diversas áreas. Ela atrapalha as pessoas em diversas áreas. Independentemente do nível hierárquico, os resultados sempre são os mesmos, né? Então não importa se a pessoa ela é um funcionário de uma empresa num cargo mais baixo ou mais alto. E essa síndrome do impostor, ela pode pegar qualquer tipo de pessoa. Ela se manifesta como um padrão de pensamentos negativo que a pessoa vai criando, né? Onde a pessoa ela passa a subestimar as próprias habilidades que ela tem. Conquistas, ela acha assim que não merece aquilo. Ela passa a vivenciar um medo constante de ser o que desmascarada como uma fraude. Vamos dizer que essa pessoa se formou, ela é uma arquiteta, por exemplo. Sabe trabalhar no programa, sabe fazer os desenhos, sabe os cálculos, tudo perfeito. Mas mesmo depois que ela faz, ela ainda fica com aquele receio, aquele medo de que as pessoas achem que ela não é uma boa arquiteta, que ela é uma impostora. É um medo constante de ser desmascarado naquilo que você entende, que você sabe fazer. Olha que doideira, que loucura parece ser isso. Uma coisa que você sabe fazer muito bem, você é boa ou bom naquilo que você faz, mas quando você apresenta aquilo, você fica morrendo de medo de ser desmascarada como uma pessoa que não é boa naquilo. Isso é possível sim a pessoa fazer consigo mesma. Essa condição ela pode se manifestar em diversas áreas da nossa vida. Aqueles que sofrem dessa síndrome frequentemente são pessoas que elas passam a duvidar da capacidade até de cumprir responsabilidades que elas têm. Têm o receio de assumir desafios mais complexos, nem tão complexos assim. Simples fato de sair um pouquinho da zona de conforto. E quando ela tem um sucesso, ela atribui isso a fontes externas. Ah, porque foi o clima que ajudou. Ah, porque foi a pessoa que estava lá que era boa que me ajudou. Ah, porque eu consegui sim comprar por um preço melhor, mas porque fulano me ajudou. É uma pessoa que ela carrega um piano nas costas às vezes. Ela executa a grande maioria das questões de trabalho em qualquer área da vida. Mas na hora de receber aquilo como um elogio, ela procura atribuir aquele aparente sucesso que é dela, pelo que ela fez, ela procura como se fosse procurando em volta uma pessoa para passar o porquê dessas conquistas. Então, essa síndrome ela pode se manifestar, inclusive, na falta de coragem, até para se candidatar, por exemplo, a um recrutamento interno de uma empresa, onde até pelo conhecimento que ela tem, ela poderia até pegar uma vaga melhor de emprego. Mas eu conheço uma pessoa, ele é engenheiro, formado há muitos anos, tem um alto salário, mas tem um chefe que manda nele que é muito menos capaz do que ele. Ele entende muito mais do que o chefe dele. Aí você pensa, mas por que que ele não é chefe? Se ele é o que entende tudo, que sabe mais que o próprio chefe, simplesmente por causa desse medo. Tem um potencial gigantesco de ir lá e ter uma vaga melhor no emprego, mas se retrai, a pessoa se retrai de fazer algo melhor para si mesmo. Essa condição, ela afeta o quê? A autoestima como um todo da pessoa. Porque por causa dessas atividades profissionais, o que faz? Causa medo e receio. A pessoa não consegue se enxergar como hábil em alguma coisa. Ela pode ter inúmeros cursos, por exemplo, mas ainda assim ela não se acha boa o suficiente. Ela tem receio até mesmo de dar um palpite em algum assunto. Essa síndrome do impostor, ela não está vinculada a uma incompetência que a pessoa tem. Não se trata de incompetência. Por isso que é um impostor. Ele não existe. É um eu de você mesmo
que não existe, que você criou para você. É uma via de escape que você criou para si mesmo que não existe. Por isso que se chama impostor. Então, ela não acomete pessoas que não têm capacidade, pessoas que são incompetentes nas áreas de trabalho. Ela pega justamente aqueles que mais sabem. Então, em essência, é um desequilíbrio de uma autoimagem e a realidade objetiva das realizações. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A pessoa faz uma autoimagem dela mesma que não condiz com aquilo que ela realiza. Ela realiza e muito bem, mas ela cria uma autoimagem dela de pessoa inferior. Então, entender essa desconexão é fundamental para lidar de uma forma mais ativa com a síndrome do impostor. Então, é essencial entender que essa condição ela existe, ela é real, e quanto mais cedo a pessoa admitir que passa por isso, mais cedo ela vai conseguir se livrar dela. Mas por que eu estou falando de um tema desse, se a ideia sempre é nós crescermos como pessoa em diversas áreas da nossa vida? Porque em muitas situações não adiantaria nada eu ficar falando de diversos assuntos se você agir dessa forma com você mesmo. O que vai acontecer com você? Vai entrar por aqui, você vai até tentar, mas vai sair por aqui. Porque quando vai realizar aquilo para que se propõe, você vai colocar um impostor na sua frente. Você não vai se achar hábil o suficiente para realizar. Então, quais são uma dessas síndromes, algumas delas, que pode acometer uma pessoa? O impostor ele apresenta uma série de sintomas que, quando são reconhecidos, podem indicar a presença dessa condição. Então, é importante a gente estar atento a esses sinais, porque isso pode nos acometer a qualquer momento da nossa vida, em quaisquer áreas da nossa vida. A primeira coisa que você pode ficar ligado e atento é a autodepreciação. Fique atento com a autodepreciação. Questionamento frequente sobre a sua própria capacidade. Ó céus, ó vida, lembra? Né? Mesmo diante de evidência sólida de que aquilo que você realizou é uma coisa grandiosa. Então, essa dúvida persistente pode prejudicar a autoconfiança e a autoestima. Medo da exposição. Por mais que a pessoa seja brilhante, tenha ótimas ideias, ela acredita que precisa evitar ao máximo ser avaliada ou criticada. O que ela faz? É mais desejável ficar em silêncio, deixar que as outras pessoas façam, tenham voz, que outras pessoas realizem. Eu prefiro deixar que outros façam, tenham a glória daquilo que deveria pertencer à sua pessoa, à minha pessoa, mas eu coloco o impostor no lugar. Eu não realizo aquilo. Por mais que eu batalhei por aquilo, o crédito da realização vai para outra pessoa. É por isso que você vê em empresas, comércio, aquela pessoa você percebe que ela não é mais habilitada para ser o chefe dos outros. Tem pessoas bem melhores que ela lá, mas ela é o chefe por conta disso. Essa pessoa entendeu que não se deve usar um impostor, ela tem que ser quem ela realmente é. Uma outra coisa que acontece muito, autossabotagem. Os indivíduos com essa síndrome tendem a acreditar que o seu sucesso, a sorte ou outros fatores externos, isso é sorte, ao invés de considerar habilidade e conhecimento. Então, por exemplo, ele vai fazer uma plantação. Ele trabalha toda a terra, deixa tudo pronto para a terra. Aí dá uma chuvinha mais ou menos lá, as coisas brotam, ele planta, né? Brota tudo, fica lindo aquilo que ele plantou. Aí você chega lá no sítio dessa pessoa e fala assim: puxa, que trabalhão que você teve, não? E olha como está linda a sua plantação. O que ele vai falar? Ah, isso aconteceu porque choveu. Se não tivesse chovido, não adiantava nada. Então, todo o esforço que ele realizou, que ele fez, ele joga na lata do lixo. É claro que a chuva tem o seu poder, tem o seu valor nessa questão. Mas se ele só tivesse jogado sementes, não preparado a terra, nasceria? Fatalmente não. E se nascesse alguma coisa, ia nascer tudo falhado. Não seria uma plantação perfeita. Isso significa o quê? No nosso caso, partes no Salão do Reino, por exemplo. Quando alguém vier para você e elogiar você,
Pegue esse elogio para você. Simples assim. Que a maioria, quase 100%, você faz um elogio, a pessoa fala, ah, mas isso não é eu, isso aí é só por Jeová. Mas quem preparou a parte? Quem subiu lá fazer a parte? O crédito tem que ser dado, é óbvio. Mas você tem que entender que o seu papel também foi importante para a realização daquela parte. Você leu, você treinou, você estudou e foi lá fazer. Tem o mérito seu nisso. Se você não faz isso numa situação tão simples como essa, imagine em coisas mais complexas da sua vida. Você não reconhece nada que você faz. Uma outra coisa que prejudica, medo constante. Uma característica é o medo de ser desmascarado como uma fraude. Ele se coloca como uma fraude. E às vezes, por conta disso, pelo medo, não realiza nada. Sabe aquela pessoa que é travada financeiramente, que é muito inteligente e que não consegue conquistar nada na vida? Ela sofre disso. Isso pode levar a um estresse significativo, porque ela começa a ver os outros a realizar coisas, ver os outros indo para frente. Porque em alguns casos, essa pessoa passa o quê? A evitar alguns desafios ou oportunidade de carreira. Ela vê todo mundo, é como se ela tivesse com uma Ferrari e todos nós estivéssemos andando de carroça. E ainda nós conseguimos largar na frente dela e chegar primeiro. Ela tem uma máquina de milhões na mão, mas ela não consegue usar aquilo, embora ela saiba usar muito bem. É o tipo da pessoa que ela só vê os outros passar na frente dela o tempo todo. Ela está numa corrida, assistindo a corrida ao mesmo tempo. Uma outra coisa que atrapalha, agradar as pessoas. Isso aqui é fatal. O indivíduo busca de todas as formas agradar as pessoas e obter a aprovação dos outros. Me diz qual é a necessidade de você buscar a aprovação de outras pessoas. Quem que é a pessoa que você penteia todos os dias que você levanta? Quem que é as pessoas que você dá banho todos os dias? Passa um perfume, coloca uma roupa bonita. No caso das mulheres, faz uma maquiagem para ficarem mais bonitas. Em quem? Essa é a pessoa mais importante da sua vida. É essa que você tem que buscar agradar. Porque quando você busca agradar os outros, você tira o foco de você. Então, essa característica ela provoca no indivíduo muito estresse. Ela não cuida dela, mas vê os outros sendo cuidados. Ansiedade e até o receio de que ela não vai ser aceita de alguma forma. Olha, eu vou fazer parte daquele grupo de pessoas, eu acho que elas não vão me aceitar. Aí eu começo a fazer tudo pelos outros, mendigando a atenção para que as pessoas me aceitem. Você acha mesmo que as pessoas vão aceitar você? Para quem já morou nos Estados Unidos sabe como funciona. Você vai lá e ganha o green card. Ah, agora eu sou um cidadão americano. Que legal. Não é um cidadão americano. Eles nunca vão te considerar um cidadão americano. Você é, no papel, um cidadão americano. Mas na prática, nós temos a cara de latino americano. Nós nunca vamos ter cara de americano. Então, fatalmente, eles não jamais vão nos aceitar como um americano de verdade, né? Por que que alguns países como Portugal e Itália, em algumas regiões, o brasileiro não é muito bem aceito? Porque lá atrás, portugueses e italianos fugiram, vieram embora dos seus países para o nosso. Então, eles encaram essas pessoas como abandonaram lá as suas raízes, vamos dizer assim. Então, tentar agradar as pessoas não é bom para nós e nem para ninguém. Outra coisa que pode atrapalhar você e muito, comparação excessiva. A comparação constante com os colegas de trabalho que nós nos associamos pode sim intensificar e aumentar muito essa síndrome do impostor. Porque mesmo em situações em que se você se destaque, uma pessoa afetada por isso, ela pode minimizar a conquista dela e se concentrar na conquista do outro.
É como se você, numa empresa, fosse o melhor vendedor do mês de maio. Mas você ainda vai olhar o que pegou em segundo lugar e vai dar todo o crédito para ele. Ah, eu fui melhor porque a semana passada eu vendi uma geladeira e ele vendeu um fogão. Não foi só por isso, viu? Mas ele é bem melhor do que eu. O que que você quer atenuar com isso? O que importa no final do mês é o que está no papel. E o que está no papel é que você for o melhor. Não adianta justificar que eu vendi mais geladeiras e o outro vendeu mais fogões, que a diferença de preço é mais da metade às vezes, para justificar que ele ainda é melhor do que você vendendo menos do que você. Reconheça o seguinte, o apóstolo Paulo falou isso. Você quer se alegrar? Se alegre nas coisas, nos dons que Deus te deu, que Jeová te deu. Então, tem coisas que você é bom? Reconheça você que você é bom ou você é boa. Tem nada de errado em reconhecer isso. E para de fazer comparações. Padrões perfeccionistas. Mas ser perfeccionista não é bom? Não é aquela pessoa que quer tudo organizado, tudo arrumado, tudo bonitinho? O que que tem de errado nisso? O que que tem de errado é que as pessoas à sua volta não são e não querem ser perfeitas como você. Aí é que começa o problema. Então, as pessoas assim, elas estabelecem um padrão muito alto, praticamente inatingível nessa questão do perfeccionismo. E elas se sentem constantemente insatisfeitas com elas mesmas, mesmo quando ela consegue alcançar um objetivo que é significativo. É que nem aquele aluno mimado, só tira 10 na escola. O dia que ele tira 9, ele entra em depressão. Chega em casa dando maior trabalho para os pais. Ele tirou 9, ele não vai reprovar, ele vai passar de ano a mesma coisa. Mas ele estipulou na mente dele, na vida dele, que em nenhuma prova jamais ele tiraria menos do que 10. Mas aconteceu de tirar um 9, 9,5 talvez. É aquilo que eu sempre falo, na sua vida, em alguns momentos, olha para trás. Lembra disso? Olha para trás. Você tirou 10 a vida toda, hoje você tirou um 9, você vai se avalizar, se julgar com base só naquele 9,1 que você tirou? Então olha para trás e veja quantos 10 você já tirou. Não fique fazendo isso consigo mesma. Olhando para trás, espiritualmente, fisicamente, profissionalmente, você vai ver que já realizou muita coisa. E isso vai impulsionar você para continuar nessa mesma pegada para frente. Agora, se você quiser agir com perfeccionismo extremo, você nunca vai conseguir, porque nós não somos perfeitos. Uma outra coisinha que a maioria peca: dificuldade em aceitar elogio. Mas elogio não é bom? O mais interessante do elogio é que todo mundo gosta de ser elogiado. Seu cabelo tá bonito, esse brinco ficou bem em você, essa gravata combinou com você, esse paletó combinou com você. Puxa, que cor linda de carro que você comprou. A sua televisão é linda e por aí vai. Mas o que que você faz? Ah, não, aí você vai buscar um impostor, né? Para justificar aquilo que a pessoa está falando. Então, quando uma pessoa faz um elogio para você, aceita. Seu cabelo tá lindo. Muito obrigado. Mesmo que você não ache que tem o melhor cabelo do planeta, se a pessoa está elogiando, é porque ela acha que o seu cabelo tá bonito, tá bem arrumado. Só que como soa contraditório, você acabou de sair do cabeleireiro e recebe um elogio, seja de qualquer pessoa. Aí você vai falar para ela, não, não tá tão bom assim. Você acha que soa verdadeiro da nossa parte? Eu acabei de sair da cabeleireira, saí toda arrumada, toda maquiada, às vezes, dependendo para aquilo que você foi fazer. E a pessoa te faz um elogio e você, na sua síndrome de coitadismo, você não aceita aquele elogio. Ofende as pessoas você não aceitar elogio. Então não dificulte o fato das pessoas fazerem elogios para você. Não dificulte isso daí. Elogios são frequentemente recebidos por essas pessoas como desconforto. E a pessoa pode até acreditar que os outros estão enganando ela ou sendo enganados
e que o reconhecimento não é merecido. Olha que interessante. Se está me elogiando, tem alguma coisa errada. Mas você acabou de sair do cabeleireiro. Você não queria ser elogiado? Por que você foi no cabeleireiro? Ah, tem alguma coisa. Está me elogiando, quer alguma coisa. Não, é um elogio sincero, acredite nisso. E o impacto que tem, por exemplo, a síndrome do impostor na vida profissional das pessoas. A vida profissional, as pessoas acabam com elas. Porque essa condição não afeta apenas o indivíduo a nível pessoal, mas também pode afetar o ambiente de trabalho que ela vive. Por exemplo, mudanças repentinas no comportamento, personalidade. Você não sabe por que aquela pessoa mudou a personalidade dela da noite para o dia. Não é mais a mesma pessoa. Esses são sinais de alerta. Então, alguns impactos comuns que podem afetar a pessoa na área de trabalho dela. Redução da produtividade. Autodúvida constante. É um retardo na realização das tarefas. E impede que o profissional assuma novas responsabilidades. Ele nunca quer progredir, ele nunca quer evoluir. O perfeccionismo, como eu já disse, começa a aparecer demais. Faz com que ele demore muito mais tempo para executar uma tarefa do que ele demorava antes. Isso prejudica o andamento das atividades. O que significa isso? Que a síndrome do impostor, ela não atrapalha apenas a vida do indivíduo. Começa atrapalhando a vida do indivíduo, mas ela começa depois afetando todas as pessoas que convivem com ela. Pessoas que estão próximas a ela passam a ser afetadas também. E a saúde mental? Também é prejudicada. Estresse constante. Você não sabe por que o marido chega louco em casa à tarde. E às vezes o dia de trabalho foi normal. Estresse constante, porque ele começa a tentar atender padrões que ele nunca vai conseguir. E isso vai desencadeando outros transtornos, ansiedade e às vezes até depressão. Às vezes aquela sua amiga que nunca teve nada começa a demonstrar que ela está tendo uma leve depressão. Começa assim. Mas porque ela cria um molde para ela mesma totalmente desnecessário que ela não vai conseguir lidar com isso. Você não deve aceitar que outras pessoas criem moldes para você, mas também não é necessário você ficar criando moldes para você mesmo ou você mesma que são desnecessários. Olha aqui essa figurinha, né? Eu até deixei aqui, eu nem mexi da semana passada, ó. Olha aqui, ó. Olha o que que a pessoa faz. Tá vendo aí? Para de segurar. É mais prejuízo. Solta, deixa aí. Tá entendendo? Então, são áreas da vida, isso aqui envolve relacionamento, trabalho, espiritualidade, é tudo. Tem coisa que você está segurando que não é mais para segurar. Olha a figura do meio, você olha ali aquela mão. Como que está aquela mão da figura do meio, onde está escrito causa mais prejuízo? Você está vendo aí como é que está? Está um vermelhidão, essa corda correu naquela mão, machucou aquela mão. Agora, antes, quando começa a apertar lá em cima que a gente está observando e vai para a imagem de baixo, que ela deixa aí, olha como que a mão dela tá. Lá em cima estava começando a apertar, fica vermelho. A hora que ela solta de baixo, tá da mesma cor que deveria ser e sem marcas. Essas marcas somos nós mesmos que, por teimosia ou pela síndrome do impostor, nós fazemos nas nossas mãos todos os dias, fazendo por pessoas que não merecem, parentes, amigos e tudo mais. Você vira numa espiral de cabeça para baixo, caindo, fazendo para tudo e para todos, querendo buscar perfeição em todas as áreas com pessoas que não são perfeitas perto de você, e o maior prejudicado sempre acaba sendo você. Sabe quando que você vai ter um reconhecimento? Nunca. Então, segurar não compensa. Faça uma autoavaliação na sua vida e veja o que tem que soltar. Não segura. Dificuldade em relacionamentos profissionais, né? Uma pessoa afetada por isso, ela pode se retrair, ela passa a ter dificuldade em confiar nas pessoas e o medão básico de ser julgada.
Você entende que tudo isso só causa retração para a pessoa, só vai se retraindo? Até era uma pessoa bastante expansiva, mas ela passa a se retrair. Porque a autoestima dela vai embora, a autoconfiança é abalada. Aquela pessoa que nunca perguntava nada para ninguém, ela só ia lá e realizava. Agora ela começa a perguntar: o que vocês acham? Tá bom? Vocês acham que precisa melhorar? Você olha, tá perfeito, mas ela tá perdendo aos poucos a confiança nela. Então, o indivíduo pode duvidar constantemente das suas próprias capacidades, mesmo quando não tem nada para mexer, mesmo quando está tudo perfeito. Então, lembre-se de trabalhar a sua inteligência emocional. Trabalhe a sua inteligência emocional a fim de você fortalecer sua autoestima. Isso vai reduzir o máximo possível a insegurança. Você vai passar a ter mais confiança em você. A baixa autoestima, combinada com a insegurança, ela cria um terreno extremamente fértil para a sua própria autodepreciação. E sabe qual que é a sensação que você vai ter? Que você não merece estar aonde você está, ou onde você gostaria de estar. Você pode até estar caminhando para onde você gostaria de estar. Fez um planejamento de anos, às vezes, e está se caminhando para lá. Com a síndrome do impostor, você volta e regride, volta atrás. Então, quando nós falamos pratique o autoconhecimento, se priorize, isso não é brincadeira. Isso não é ser egoísta. Eu já fiz aquela comparação diversas vezes de Mateus 22:39 e Atos 20:35. Várias vezes, para todo mundo que já fez, passou em gráfico comigo, eu falei desse texto. Mateus 22:39, ama seu próximo como a você, não é mais do que você. É você que coloca a palavra errada no texto. Se fosse para ser levado a sério o que está escrito lá no último versículo de Apocalipse, você seria julgado por Deus por isso. Porque lá fala que não é para acrescentar nada e nem tirar nada, concorda? Mas você todo dia vai lá e acrescenta, ama seu próximo mais do que a você mesmo. E não é isso que está escrito lá. Então pare de amar o próximo mais do que você. Porque quando você ama o próximo como a você, quando você está bem, quando você está bem, você tem muito mais força até para amar e ajudar mais o próximo. Mas o que que você faz? Atos 20:35. É lindo esse texto, mas ele é um texto que causa grandes problemas por causa do nosso desequilíbrio. Lá ele fala mais felicidade em dar do que em receber. O que que quer dizer? Dá um presente para alguém, olha que felicidade, e a pessoa ficou feliz. Ah, eu vou ajudar o fulano, está precisando da minha ajuda, ó, que felicidade. Mas o que que nós fazemos? Nós pegamos, fechamos os olhos, os ouvidos, todos os nossos sentidos e vamos que nem loucos só fazer tudo pelos outros. Porque a gente só entende que a mais felicidade em dar do que receber significa o que para nós? Que eu só tenho que fazer, 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 fazer e fazer. Mas, gente, pelo amor, não é isso que está falando, não. Tem na Bíblia de todo cristão que existe no mundo, tem esses dois versículos da Bíblia. Mas o desequilíbrio das pessoas, tendo um conselho desses na mão, faz tudo isso que a gente está falando. A pessoa para de se priorizar, não se prioriza mais. O que acontece? As metas ficam irrealistas, a cobrança fica impossível, ela cobra dela mesma coisas assim que são impossíveis de realizar. E ela acaba se perdendo no meio do caminho. Finalizando, seguir por essa estrada, por esse caminho, só vai trazer problemas. Então, a inteligência emocional, que a gente fala toda sexta-feira, sempre alguns assuntos, puxado para crescimento pessoal. É evolução pessoal. É uma evolução individual de cada pessoa. Cada um evolui de uma forma, cada um evolui naquilo que precisa evoluir. Se for perguntar o problema, as situações de todos aqui, é diferente. Então, faça a evolução com base naquele objetivo que você precisa ter para você. Esquece os outros. Vamos pegar Mateus 22:39, eu falo assim, né? Cola na geladeira, no espelho lá que você se arruma de pela manhã, na porta do guarda-roupa, larga lá para você ver. Isso aí envolve crescimento pessoal, é você com você.
Quando você tiver equilíbrio nisso, vai lá para Atos 20, 35 e se esbalde. Mas enquanto não tiver esse equilíbrio, não saia de Mateus 22, 39. Então, compreender os seus defeitos e assumi-los, assim você, é importante fazer isso, porque se você fizer isso, você vai poder corrigir, né, todas as situações da sua vida que precisam ser corrigidas com calma, e você fatalmente se livrará da síndrome do impostor.